Pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre mais um assunto do sétimo ano. É um assunto muito importante que é para a gente entender e é exatamente a razão. Tá legal? Nós vamos ter uma série de vídeos aqui. O primeiro dele vamos falar sobre a razão, depois nós vamos falar sobre proporção, regras de três simples, regras de três compostas, juros simples, juros compostos. Tá legal? Está tudo relacionado. Mas nós vamos falar então sobre razão. Denominamos então razão entre os números A e B, né? E aqui eu tenho que dar uma observação, que o B ele tem que ser diferente de zero. Eu vou explicar daqui a pouquinho por que o B tem que ser diferente de zero. Porque pela definição de razão, eu vou denominar razão o quociente entre A e B, que eu posso colocar dessa forma ou posso colocar desta maneira. Não é uma divisão? Então, neste momento aqui, eu vou estabelecer o quê? Vou estabelecer que o B ele está no denominador, então ele não pode ser zero. Por isso que eu coloco aqui, olha, B tem que ser diferente de zero, porque não existe uma divisão onde o denominador seja zero. Então, a partir daí, nós podemos entender que do latim a razão é escrita como ratio, né? Veio do latim ratio. O que quer dizer ratio? Ratio quer dizer divisão. Então eu posso automaticamente pensar o seguinte: toda vez que eu estiver falando em divisão, eu estou falando em razão, eu estou falando em divisão. Se eu estiver falando em divisão, eu estou falando a razão entre dois números. São diversas as situações em que utilizamos o conceito de razão. Por isso, então, nós vamos aqui colocar alguns exemplos para você entender bem essa questão da razão. Então, vamos imaginar na seguinte situação. Então, vamos ao primeiro exemplo. Na seguinte situação, tem um concurso onde participaram 1.200 candidatos. Então, vou colocar aqui abreviado 1.200 candidatos. E neste concurso foram aprovados 240 candidatos. Foram aprovados 240. Tá legal. A pergunta é: a razão dos candidatos aprovados nesse concurso? Eu quero saber a razão dos candidatos aprovados em relação ao número de candidatos. Então eu vou ter a divisão entre os aprovados e o total de candidatos. Ou seja, eu vou ter 240 dividido por 1.200. Isto aqui agora, eu chego à seguinte situação. Posso simplificar? Pode, ajuda bastante. Eu percebi que isso aqui eu posso dividir por 240 e aqui também eu posso dividir por 240. Aí eu chego numa nova razão, que é 240 dividido por 240 vai dar 1. 1.200 dividido por 240 vai dar 5. Então aqui, pessoal, o que acontece é que você pode trabalhar a divisão tranquilamente fazendo sucessivas divisões para simplificar. Então, essa maneira aqui é o que? É a forma irredutível, aonde eu não tenho mais como dividir um termo com outro termo. Então, nós chegamos a 1/5. Mas o que é importante é entender o que significa esse 1/5. Olha, eu posso dar a seguinte interpretação. Esta razão indica que olha pessoal, cada 5 candidatos, eu vou ter um aprovado. Esse é o entendimento. Então, para cada 5 candidatos, eu vou ter um aprovado.
Não é legal entender isso? Então eu sei isso aqui, olha, essa é a interpretação. Muitas vezes, na sua questão de prova, ela vai te pedir isso. Faça a interpretação. Ou seja, aqui, olha, eu tenho exatamente, a cada 5 candidatos, eu vou ter um aprovado. Eu posso falar, é um aprovado a cada 5 candidatos. Então, você vai fazer a sua interpretação, tá certo? Que é muito importante entender exatamente essa razão. Uma outra situação que eu poderia ter, que nós sabemos que existe, então, aqui no nosso mercado, uma mistura de álcool e gasolina. Né? Então, o nosso combustível, ele é uma mistura. Mas vamos entender, vamos pensar o seguinte, para cada litro de gasolina, foram colocados 30 litros de álcool. Nossa, tá muito, né? Tudo bem, vamos inverter, a situação assim, a cada 30 litros, né? Vamos fazer a seguinte, a cada 30 litros de gasolina, eu coloco 1 litro de álcool. Tá certo? Então, eu posso estabelecer a razão entre álcool e gasolina. Né? Qual é a razão? 1 de álcool para gasolina. 1 para 30. Aí eu vou analisar para cada 30 litros de gasolina, eu coloco 1 litro de álcool. Tá certo? Uma outra situação por exemplo, outro exemplo, né? Então vamos pegar aqui outro exemplo. Esse exemplo aqui foi o exemplo 2. Esse aqui foi o 2. Agora eu vou pegar um terceiro exemplo. E vou estabelecer o seguinte. Olha, entre 100 convidados, então eu tenho 100 convidados. Tenho 100 convidados. Eu sei que 75 eram mulheres. 75 mulheres. Eu vou estabelecer então a razão entre o número de mulheres, né? Eu quero saber o número de mulheres pelo número de convidados. Esta é a razão. Razão não é divisão? Então eu vou fazer a divisão entre 75, que é o número de mulheres, sobre 100, que é o número de candidatos ou de convidados. Então, agora eu vou usar a simplificação. Aqui eu posso dividir, então, por 25. E embaixo também. Se eu faço uma divisão em cima, eu faço a mesma divisão embaixo. 25. Eu vou obter, então, uma nova razão. 75 dividido por 25 dá 3. 100 dividido por 25 vai dar 4. Então, agora eu tenho 3 quartos. 3 quartos. O que significa isso? Significa exatamente aquilo que nós já falamos anteriormente, que a cada 4 convidados, eu tenho 3 mulheres. Ou seja, na festa, a cada 4 convidados, eu tenho 3 mulheres. Poderia fazer a leitura também. A cada 3 mulheres, eu tenho 4 convidados. Tá certo? Esta razão, ela também pode ser escrita na forma de porcentagem. 75 sobre 100, o que significa 75 sobre 100? 75 sobre 100 quer dizer que eu tenho 75%. Então, nós vamos ver com detalhes posteriormente mais sobre 75%, o que significa essa razão. Então, é uma maneira de representar também a razão. Tá legal? Vou falar aqui agora algumas observações a respeito desta razão. Tá certo? A primeira é o quê? A razão entre dois números racionais pode ser representada de várias formas. Eu posso falar, então a primeira observação, a razão entre 1 e 4
eu tenho 1 e 4. Eu posso representar, né, eu posso representar essa razão. De que forma? Posso representar 1 dividido por 4, ou colocar na forma de fração 1 quarto, ou ainda eu posso dividir esse 1 por 4, eu vou ter 0,025. É a forma dessa razão. Mas se eu falar a razão de 4 para 1, eu vou ter então 4 dividido por 1, ou na forma de fração 4 por 1, dividir por 1, ou exatamente 4. 4 dividido por 1 é 4, tá certo? Uma segunda observação aqui, eu vou ter a seguinte situação. A razão entre dois números racionais pode ser expressa com sinal negativo, desde que o quê? Algum termo seja negativo. Então, por exemplo, a razão entre 1 e menos 8. Isso quer dizer que fica como? Olha, 1, né? 1 vai ficar o 1 sobre menos 8. E aí eu vou ter essa razão, que é igual aqui também o sinal de menos, que olha, mais dividido por menos vai dar menos, vai ficar menos 1 oitavo. Tá legal? Então essa é a maneira também de colocar a razão que pode ser negativa. Tá legal, pessoal? Agora vamos falar sobre um último detalhezinho sobre a razão, que é a forma de representá-la os termos. Então agora vamos falar sobre os termos, né? Termos de uma razão. O que são os termos de uma razão? E eu vou colocar também um exemplo, que normalmente cai, um exemplo bem suficiente para a gente entender bem essa razão. Então vamos lá. Se eu for observar essa divisão, A dividido por B, ou, que é a mesma coisa na forma de fração, A dividido por B, isso aqui eu vou fazer uma leitura disso. Como que eu faço essa leitura? Eu já até falei aqui, né? Como que se lê isso, né? Eu vou fazer a seguinte leitura desse caso. Eu vou sempre pensar o seguinte, eu vou colocar aqui, entre aspas, que eu estou falando, A está para B. Eu vou fazer essa leitura. Então, muitas vezes o exercício pede isso. Ou simplesmente ele fala A para B. Então, no enunciado, você vai prestar atenção nisso. Os termos de uma razão, eu vou ter A está para B ou A para B, tá? Então, é o seguinte, neste caso, vou colocar um pouquinho maior, que eu vou detalhar aqui agora, este termo de cima, né, nós temos o termo que a gente conhece como o termo do numerador, o termo do denominador. Esse termo do numerador, né, o de cima, a gente conhece, nós vamos conhecer agora como falar como antecedente. Tá? Antecedente. E o de baixo, ele vai ser o consequente. Tá? Termo consequente. Então, agora, a leitura, né, de um número. A leitura de um número 4 dividido por 7, que eu coloco na forma de fração, 4 dividido por 7, eu vou estar lendo, né, a leitura disso é 4 está
para 7, onde o meu 4 é o antecedente e o meu 7 é o consequente, tá certo? Pessoal, agora vou passar um exemplo que é que assim, que é o mais utilizado para explicar essa questão da razão. Vamos imaginar que eu tenho uma sala de aula onde eu tenha 40, tá? O nosso exemplo, para fechar isso aqui, nós temos uma sala, uma sala de aula, eu tenho 40 alunos. Nessa sala de aula eu tenho 40 alunos. Entre esses 40 alunos, já saiu o resultado final do ano. 32 foram aprovados. Tá certo? 32 aprovados. Poderia fazer a primeira pergunta. Determine a razão entre o número de alunos, né? Por exemplo, aprovados e o total de alunos. Ou seja, eu tenho os alunos aprovados e o total. Como nós já sabemos, os aprovados foram 32 sobre o total. Posso simplificar? Podemos simplificar sim. Podemos simplificar, olha, dá para simplificar aqui dividindo aqui por 8 e aqui por 8. Então nós vamos ter uma nova razão. 32 dividido por 8, 4. 40 dividido por 8, 5. O que significa isso? Que a cada 5 alunos, 4 foram aprovados. A próxima pergunta poderia ser relacionada ao seguinte: o número de reprovados e o total. Reprovados. Reprovados e o total. Olha o que acontece. Ele me falou que eu tenho aprovados. 40 menos 32, eu vou ter então aqui um total de 8 reprovados. Então, 8 está para 40. Dividindo então por 8, nós vamos fazer essa divisão por 8. Se eu dividir aqui por 8 e aqui também por 8, eu vou ter uma nova razão. E essa razão, 8 dividido por 8 dá 1. 40 dividido por 8 dá 5. Ou seja, 1 está para 5. Ou seja, 1/5 foram os alunos reprovados. Eu também posso fazer uma nova pergunta se eu quero fazer a razão entre os aprovados e os reprovados. Aprovados, 32. Os reprovados, 8. Se eu fizer a divisão, eu vou encontrar aqui, dividir por 8, eu coloco 4 e 1. Agora, se eu fizesse uma nova pergunta, os reprovados sobre os aprovados. Eu tenho os reprovados, 8, e os aprovados, 32. Fazendo a divisão por 8, eu vou ter 1 sobre 4. Essa explicação é o seguinte: em cima, os aprovados, a cada 1 reprovado eu tenho 4 aprovados, e aqui embaixo, a cada 4 aprovados eu tenho 1 reprovado. Tá legal, pessoal? Então essa aqui foi a nossa aula de razão. Vou passar uma lista de exercícios para você fazer e qualquer dúvida, comente aqui no canal. Curta o meu canal, espalhe para os seus colegas e assim vamos criando um vínculo aqui onde eu possa ajudá-los mais, tá legal? Então aqui, pessoal, um abraço do Joca e até mais.